Obrigada, presidente Cidinho Santos. Ontem, quando Vossa Excelência, caros senadores, senadoras, nossos visitantes que nos dão a honra de estar aqui no plenário nesta manhã de sexta-feira, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, ontem, quando Vossa Excelência fez o discurso de posse como suplente do grande senador Blairo Maggi, ex-governador do seu estado, e a quem eu admiro muito porque tem raízes no Rio Grande do Sul, a família Maggi, o senhor citou como um padrinho político seu, Jonas Pinheiro, já falecido, um senador brilhante e um dos maiores e mais importantes líderes que defendeu o agronegócio e a produção agropecuária brasileira, um autodidata, e que a memória dele ainda e continuará sendo sempre reverenciada por esta casa e por todos os produtores rurais, não apenas do Mato Grosso, mas de todo o Brasil, por reconhecerem nele um porta-voz autêntico, corajoso e destemido. Então, Vossa Excelência teve realmente um grande padrinho para a entrada na política. E agora, com essa relação com Blairo Maggi, que é de uma geração moderna, de um gestor e de um habilidoso político. Eu tenho acompanhado aqui o senador Blairo Maggi nas articulações para o tema difícil do Código Florestal. Foi um líder também que teve um enfrentamento na questão ambiental, resolvendo passivos nessa área, com muita habilidade e competência, criando condições para que o Estado do Mato Grosso demonstrasse ao Brasil a possibilidade de conciliar com harmonia a produção da agricultura e também a sustentabilidade e a defesa do meio ambiente. Ele fez isso com enorme competência, não aqui apenas no Brasil, mas especialmente naqueles países que mais cobram rigor do Brasil na questão ambiental e, às vezes, são os que menos fazem para a proteção ambiental, como são os países europeus e a velha Inglaterra também. Então, eu tenho a honra de conviver hoje com Blairo Maggi, não apenas convivi com Jonas Pinheiro, como jornalista que fui durante tanto tempo, especialmente no Canal Rural. Agora estamos aqui na mesma trincheira e dou as boas-vindas ao senador Cidinho. Nesta semana, senador Cidinho, nossos colegas, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, nós falamos muito da necessidade de procurar melhores resultados e a eficiência no trabalho que realizamos em todos os níveis. Esperamos, por exemplo, o melhor resultado no trabalho de longo e necessário que está sendo feito pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do chamado mensalão, considerado pela mídia como o processo do século e que apura o envolvimento de integrantes do governo passado, o governo Lula, parlamentares que faziam parte da base de apoio daquele governo, empresários, área de publicidade, no esquema de compra de votos no Congresso Nacional e de uso de Caixa 2 para as campanhas eleitorais. Cobramos também eficiência e agilidade do governo, da presidenta Dilma Rousseff, para encontrar soluções para a maior e generalizada greve do serviço público, que, além dos transtornos à população, também afeta serviços essenciais para brasileiros de todas as regiões do país. Sabemos que o governo federal estuda medidas eficientes para a melhoria da nossa infraestrutura. E, nesse caso particular da greve, fiquei um pouco mais confiante, porque ontem, aqui nessa tribuna, eu fiz um apelo para que a presidenta Dilma Rousseff reabrisse, junto com os ministros encarregados da área da gestão, Ministério do Planejamento e todos os ministérios onde os servidores estão em greve, através dos seus respectivos departamentos ou agências reguladoras, como é o caso da Anvisa, ou mesmo o IBAMA, ou o caso dos fiscais federais agropecuários, que houvesse a reabertura de um diálogo maduro, tranquilo e sereno para evitar o enfrentamento, e esse seria o pior dos mundos. Felizmente, hoje, o noticiário, pelo menos, espero que não seja apenas notícia para jornal, dá
conta de que o governo está disposto, sim, a fazer algumas concessões dentro das possibilidades e dos limites orçamentários. Nós aqui temos responsabilidade com esses limites e também defendemos, mas um diálogo, o entendimento sobre essa matéria tão relevante é muito importante nesse momento, especialmente em que as nossas necessidades aumentam. Nós sabemos, sim, que o governo federal está estudando medidas eficientes para a melhoria da nossa infraestrutura, como estradas, portos, aeroportos e sistema de armazenagem, na busca do aumento de competitividade de todos os setores, não só do setor agrícola, mas também do setor industrial. Isso traria a garantia de maior crescimento e manutenção dos empregos. É tudo que nós desejamos. Vossa Excelência, eu e todos os senadores aqui. Pois quero encerrar a semana falando de eficiência em um setor crucial para o país que precisa continuar crescendo, o setor energético, um dos principais insumos do desenvolvimento industrial do país. Ele vale também para a agricultura, porque em muitos casos, como a irrigação no meu estado, o bombeamento da água para as lavouras é feito com o gasto de energia. Portanto, ela está impactando como insumo em todos os setores produtivos, da área rural ao setor mais sofisticado da indústria. Aliás, a energia esteve na pauta nos últimos dias nas discussões geradas pela ameaça não oficializada do governo paraguaio em interromper a distribuição de energia para o Brasil e a Argentina. Essa energia gerada na hidrelétrica de Itaipu, binacional, na qual somos parceiros do Paraguai e de onde compramos todo o excedente ali produzido. A manifestação foi interpretada como uma retaliação à decisão de suspender o Paraguai do Mercosul e oficializar, em tempo recorde, sem os ritos legais necessários, a Venezuela como novo membro do bloco econômico. Entrou pela janela, como se diz. Na verdade, o que o governo paraguaio pretende é uma nova revisão no preço da energia cobrada do Brasil no acordo feito lá em 73. No ano passado, presidente, o governo aprovou aqui nesta casa, contra o meu voto, a revisão do preço da energia paga por Itaipu, ao Paraguai. Eu entendo que em algum momento a sociedade brasileira vai pagar essa conta. Essa usina foi inteiramente financiada pelo governo brasileiro, pela sociedade brasileira. E agora, o que faz o atual presidente é repetir aquilo que Fernando Lugo fez, fazendo como mote de campanha de revisar o acordo. E conseguiu, porque o governo brasileiro deu apoio a Fernando Lugo e, portanto, atendeu o mote da campanha dele para chegar à presidência, que foi revisar o acordo de Itaipu. Agora, novamente, o presidente atual diz que os preços ainda estão muito abaixo dos preços praticados no mercado internacional para a energia. E foi o próprio governo aqui, quando houve a votação dessa matéria, aliás, na qualificada argumentação da senadora Gleisi Hoffmann, do Paraná, que fez uma grande defesa aqui, até num embate que ficou famoso com o ex-presidente da República, o nosso senador falecido de grande e saudosa memória, Itamar Franco. Pois naquele momento foi dito também que aquele valor era abaixo do valor praticado no mercado internacional, ou seja, deu o mote, deu a razão, deu o caminho para que agora o governo faça a mesma coisa. Então, cabe ao governo brasileiro tratar dessa matéria com a habilidade necessária. O Itamaraty não tem oficialmente qualquer informação a respeito, mas a energia esteve em pauta e é dela que eu quero falar nesta sexta-feira. Além de um enorme potencial na produção de combustíveis fósseis, como o petróleo, e as energias renováveis, como o biocombustível, o biodiesel e o etanol, o Brasil tem a riqueza das usinas hidrelétricas que correspondem a 75% de potência instalada no país e, claro, 75% da matriz energética brasileira, ou seja, concentrada no setor elétrico, no setor hidrelétrico. Nós temos como produzir a nossa energia, que é um insumo vital num período de crescimento econômico como o que vivemos atualmente. Aliás, um crescimento pequeno. Por isso, a questão energética não é tão crucial agora, mas será quando o Brasil começar a crescer um pouco mais. Mas se é barata na geração, a energia é, no Brasil,
cara demais na hora de consumir, principalmente para o setor industrial, que gera riqueza e renda e também produz empregos. E é exatamente aí que está o nó dessa questão, caro presidente. Nós pagamos impostos demais e encargos dispensáveis, excessivos, pelo uso de energia, o que encarece a fatura da conta de luz no final do mês, retirando competitividade da indústria brasileira. Para diminuir esses custos, precisamos cada vez mais utilizar a energia de forma eficiente. É preciso otimizar os gastos, mas não é só isso. Se reduzirmos o uso da energia, estaremos reduzindo a importação de petróleo e a emissão de gases que causam o efeito estufa e danificam o meio ambiente. A redução desse consumo de energia pode acontecer se utilizarmos técnicas modernas, substituição de dispositivos de iluminação por outros mais eficientes, sistemas de automação de motores e substituição de energia elétrica por sistemas alternativos como a energia solar ou eólica também, que já está em expansão no Brasil, graças aos leilões que a ANEEL vem realizando. Isso traz benefícios diretos, melhor competitividade das indústrias e a sociedade como um todo ganha com o melhoramento da qualidade dos produtos, redução dos custos e proteção do meio ambiente. Mas ainda temos um caminho longo a percorrer, caro presidente. Faltam investimentos em projetos de eficiência energética em nosso país. O que temos hoje é o trabalho da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, que, com o Programa Anual de Combate ao Desperdício, obriga as distribuidoras de energia a aplicarem 0,5% das receitas operacionais líquidas em ações de eficiência energética. E eu queria dizer até a vocês, a Vossa Excelência, a propósito, porque nós fizemos uma audiência pública com o ministro do Tribunal de Contas da União, José Jorge, e ele foi muito claro, avaliando o comportamento das 7 agências reguladoras que nós temos, apenas 2 funcionam em padrões internacionais. A Anatel, que está na ordem do dia por conta dos telefones móveis, e a ANEEL, que opera na área de energia. O que é um ganho, mas é preciso avançar ainda muito mais. Precisamos dar a essas agências a autonomia necessária, não só financeira, mas de gestão também. Cito como exemplo o programa feito nas comunidades carentes, em troca de lâmpadas incandescentes por fluorescentes, as conhecidas lâmpadas que gastam menos, ou mesmo a troca de geladeiras antigas por novas e mais eficientes, reduzindo o custo da energia elétrica para essas comunidades. Esse é o típico programa social e a responsabilidade deve ser do governo para atender um programa dessa ordem. Pode ter, sim, e deve ter a colaboração e a parceria do setor privado. Mas esse tipo de programa também tem um alcance limitado. Atinge apenas 4% dos consumidores de energia elétrica. São famílias que têm, conhecidamente, baixo consumo de energia. Tenho certeza que o resultado de um programa como esse pode ser ainda bem maior se ele for acompanhado, fiscalizado e visto sob a ótica dos resultados obtidos, porque podem ter outras ações mais eficazes, como a educação do consumidor a respeito dessa iniciativa. Precisamos ter políticas que também, presidente, atinjam as indústrias de grande porte, médio e pequeno porte, que são os grandes consumidores de energia elétrica. Programas que criem incentivos às indústrias para trocarem motores e equipamentos por antigos motores e equipamentos por outros que representem mudanças importantes no consumo de energia. Isso é eficiência energética. Ou aplicarmos também recursos em projetos que modifiquem a planta de uma empresa com ideias eficientes de emissão de energia. Aqui é fundamental a parceria dessas iniciativas, ou dessas empresas, ou desses programas, ou dessas políticas públicas, com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDES, junto com as empresas. Ou seja, uma vez mais, precisamos que o governo atue de forma abrangente, criando uma política industrial que vise o futuro e não apenas uma política de apagar incêndios, como a redução de impostos para alguns setores, ou programas sociais, sempre válidos, mas de alcance algumas vezes limitado. Sabemos que o governo estuda a redução de tributos sobre a conta de energia para as empresas, mas, além disso,
É preciso investir em programas de uso da energia de forma bem mais eficiente. As empresas distribuidoras precisam aplicar os recursos em programas ligados à nossa indústria e produzir, de fato, os ganhos para a população. A propósito, está na Câmara dos Deputados, aguardando parecer na Comissão de Minas e Energia, o projeto de lei de minha autoria. Originalmente, o PL 430, de 2011, já aprovado aqui no Senado, que altera a Lei 9.991 e disciplina a aplicação dos recursos destinados a programas de eficiência energética por parte das empresas concessionárias, permissionárias e autorizadas do setor de energia elétrica. Ou seja, se aprovado, o projeto fará com que os recursos das distribuidoras de energia elétrica destinados a programas de eficiência energética sejam aplicados de forma prioritária em iniciativas da indústria nacional. A ideia é estimular a nossa indústria a buscar a inovação tecnológica e a eficiência energética. É isso que precisamos alcançar para colocar de vez o Brasil no caminho da competitividade. Projetos e ações que contemplem o maior número possível de unidades consumidoras e setores da sociedade, alterando padrões e hábitos de consumo e estimulando ações de eficiência realizadas pelo próprio mercado consumidor. Aliás, é bom lembrar, eu não sei se o seu estado viveu, mas nós aqui em Brasília, eu moro aqui há 30 anos, um apagão, quando aconteceu o apagão energético, nós adotamos vários procedimentos de economia de energia e nesse processo, tivemos o didático aprendizado de que é fácil, sim, você usar a energia com racionalidade e tendo como base a economia. Nós somos, por natureza, perdulários, senador. Não só com a energia, mas também com a água. Nós desperdiçamos demais esses dois insumos e temos que ter uma responsabilidade social, não só com a nossa região onde vivemos, mas com o país todo, porque a água é um bem finito. Ainda sobre energia elétrica, li no jornal O Globo, desta semana, que o ministro Valmir Campelo, do Tribunal de Contas da União, é favorável à devolução de pelo menos 7 bilhões de reais cobrados indevidamente dos consumidores em contas de luz já pagas. O ministro do TCU trabalha na análise de distorções que teriam acontecido em reajustes dessas tarifas. Esses 7 bilhões de reais, segundo o ministro, devem ser devolvidos aos consumidores e caberá à ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, decidir como devolver aos brasileiros, ou de forma individualizada ou em forma de descontos nos próximos reajustes tarifários. Essa devolução, que é uma notícia que não vemos todos os dias nos jornais, decorre de um erro na metodologia de cálculo dos reajustes tarifários. As tarifas de energia, segundo o jornal O Globo de ontem, cobradas entre os anos de 2002 a 2009, apresentaram erros, o que pode ter provocado um prejuízo mínimo de R$ 1 bilhão por ano aos consumidores, sejam domiciliares, sejam empresariais, industriais, comerciais, de qualquer natureza. O parecer do ministro Campelo ainda não foi analisado por todos os ministros que integram o plenário, o acordo do TCU, pois foi pedido vistas do relatório na sessão do tribunal quando tratou dessa matéria. Este é, definitivamente, outro assunto que precisamos acompanhar de perto e cobrar o reembolso para a população, se assim foi decidido pelo plenário do TCU. E aí eu gostaria de fazer um registro especial à atuação do Tribunal de Contas da União nessa fiscalização que praticamente avalia não só o trabalho de uma agência reguladora, mas repara uma injustiça cometida contra os consumidores. Espero que o plenário do Tribunal de Contas, dessa Corte Fiscalizadora, consiga chegar a bom termo a um entendimento sobre esse retorno desses valores cobrados a mais e indevidamente aos consumidores de energia em todo o país. Muito obrigada, senhor presidente.